Sensei Otaku Nerd Forever, mais uma vez, vem até vocês trazendo Animedor número 47 com um personagem de um novo rumo às histórias dos Cavaleiros do Zodíaco para um outro mangá. Quem lembra desse personagem aí, tá? Vou dar uma dica, Cavaleiro de Ouro, e esteve na série clássica. Depois da vinheta vamos falar um pouquinho mais sobre Animedor número 47, bora lá! Bom, quem lembra, esse é o Aioria de Leão, ok? Irmão de Aiolos, que foi Cavaleiro de Ouro de Sagitário, mostrando aqui uma nova aventura agora, englobando os Cavaleiros de Ouro anos antes de Seiya chegar à Grécia. E aqui nós temos um edital falando justamente sobre essas novidades, para começar ali, né, sobre o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, o episódio D, né, que fica registrada a torcida para que esse título chegue logo ao Brasil. E chegou. Eu mesmo já li muito do mangá de G, nunca li todo, infelizmente, mas meus amigos que leram, chegaram a ter a coleção completa, falaram muito bem dele. Até onde eu vi, nós temos ali como novidade que Masami Kurumada ele não estava desenhando essa obra, foi a arte de Megumo Okada, né, desenhista ali mesmo ali de Shadow Skill, que possui um traço bem diferente do mestre Kurumada, que aí ele passou a mexer apenas na parte de roteiros do episódio G. Aqui mostra até o estilo bem diferente do Okada, trazendo aqui canos de aquário, mestre do santuário, mas bicho, as armaduras ficaram maravilhosas, as armaduras desenhadas ali ficaram muito bonitas mesmo. Aqui nós temos sobre curiosidade a respeito de que o Kurumada nessa aqui ele tentou aproximar os cavaleiros dos problemas mais sociais da nação. Eles não ficaram centralizados apenas ali às grandes batalhas, né, entre os deuses para proteger a Atena e tudo mais. Tanto que fizeram uma comparação que os Cavaleiros de Ouro eles estavam ali servindo às grandes nações como se fossem agentes do FBI ou um exército especializado, como bem fala aqui. Aqui fala um pouquinho como tudo começa, justamente com aquele prólogo de quando o mestre do santuário tentou matar a Atena e ela foi salva por Aiolos e ele tem que fugir. E o Aiolos foi taxado de grande traidor, né, uma vez que o Aiolos descobriu qual era o segredo do grande mestre, só que nessa brincadeira o Aioria ficou, ele não fugiu com o irmão nem nada, e o Aioria ali mantendo-se como um cavaleiro, mas muito também taxado por ser irmão do traidor Aiolos, né? Mas, cara, em questão de animação, muito bacana que o Doku, né, com a sua armadura de Libra, repito, muito bem desenhado, com alguns detalhes de junção, que eu achei muito legal. Tá? E, bicho, o que se prepara? Muitos dos exercícios, vamos dizer assim, das atividades dos cavaleiros perante o mundo ali, para resolver algumas coisas, por exemplo, o Aiolos esteve lá na Pensilvânia, próximo ali a uma usina que estava abalada estruturalmente, e poderia gerar um acidente radioativo. Só que muitas dessas coisas foram causadas por um outro tipo de força, um outro tipo de poder e um outro grande inimigo que aparece. E aqui no caso eles não falam de cara, justamente para não estragar spoiler, né? Mas ainda não tinha chegado ao Brasil. Aqui um pouco mais sobre Mega Man Anti-Warrior, ali no caso guerreiro, né? Seria um Navigator, né? Warrior, que estava arrebentando ali na Fox Kids e passou na Rede Globo também. Eu cheguei a assistir bastante episódio em questão visual e contextos mais atuais, bem legais. Tem até uma partezinha aqui que mostra falando das curiosidades, mostrando alguns personagens antagonistas, tendo aquela mesma ideia também de conseguir pegar recursos tecnológicos para utilizar para melhoramento de arma, armadura e tudo mais. Aqui está o protagonista. O visual é legal, mas eu gosto muito ainda do primeiro, cara, que pra mim não muda. Aqui, ó, o dicionário até mostrando um pouquinho sobre as expressões do Net Navigator, conhecidos como NetNaves, tá? Destruir vírus, aqui é uma expressão, plugar e desplugar. Pets, aqui, ó, computadores portáteis que exercem várias funções. O Net Battle é o nome dado à batalha entre naves. E aqui o Battleship, os chips de batalha, que são programas que, quando adicionados a pets, incluem novas habilidades, armas aos naves. E existem centenas de chips dos mais variados tipos de funções, o que faz com que o nosso herói ele passe por várias transformações, vários uploads, vamos dizer assim, né?
E o Yu Hakusho de volta aqui às páginas para falar sobre a redublagem que ele também passou, assim como o Cavaleiro do Zodíaco, que a galera tava temerosa em relação a como que ia ser em questão do estúdio de dublagem e tal, mas cara, 90%, se não mais, foram as mesmas vozes. Teve algumas censuras em algumas cenas lá que eu sinceramente eu achei desnecessário, mas ficaram muito boas, tanto com eles quanto Cavaleiros do Zodíaco. Né? Aqui mostrando mais um pouquinho a galerinha aqui, ó, o Cristiano Torreão, a Miriam Fischer. A Miriam Fischer, se eu não me engano, ela dublou a Keiko. Aqui o Guilherme Briggs, grande Guilherme Briggs, adorado, com muito carinho até hoje, né, pelos fãs. Não apenas, né, gente, por trabalhar ali, participar ali de Yu Yu Hakusho nem nada. Aqui falando de X, a versão da TV, 24 episódios de X 1999, aquele mangá que infelizmente, como diz aqui no início, ó, ainda não foi concluído no Japão. Isso naquela época, que foi 2004. E não estava finalizado. E até hoje, pessoal, 22 anos depois, infelizmente, X não teve o seu fechamento de história. Uma pena. Mas aí eles fizeram, né, até onde pôde no mangá. Teve a versão filme que, apesar de todo o visual muito bacana, eletrizante, eu gostei pra caramba. As coisas aconteciam muito rápidas, né? Então, e o final, aí que gerou muito bafafá, porque não era o final oficial da série. Mas aí veio a série logo depois de 24 episódios, que pra mim soube trabalhar melhor, né, a história dos personagens, como o Subaru, lá de Tokyo Babylon, que é um dos grandes personagens que tá aqui também, tá? Aqui conta um pouco mais sobre o Kamui, o protagonista. O que acontece quando ele é um cara predestinado a... Ele é bem ali um pivô onde está acontecendo uma grande batalha entre duas facções, dragões da terra, dragões do céu, em que, seguindo uma profecia ali, bicho, ele ia tomar partido de né, para um dos lados. Só que, cara, tem um efeito colateral tão automático quando isso acontece, que a vida dele começa a ser uma tragédia sem fim. Dentre isso tem também as lutas entre os protagonistas dessa grande batalha, né, em relação quando eles usam as Kekais, por exemplo, que são barreiras. Quem cria a barreira normalmente, para nós que seriam os protagonistas, que toda destruição que é feita dentro dessa barreira no meio das batalhas, se ele vence, vamos dizer assim, toda destruição ela é regredida, então volta-se às coisas ao normal. Agora, se a pessoa que criou a barreira morre durante o confronto, rapaz, eita, tem uns trem ali muito foda, muito foda. Tem muitos personagens bacanas na série, mas eu repito, infelizmente não teve um final, e como eles criaram ali o fechamento até mesmo para o anime, não agradou no geral, mas mais por causa disso, porque o título original em si não teve seu final. Isso te lembra Game of Thrones, por exemplo, né? Aqui um pouco sobre apoiando os animes licenciados. Olha aí. O Friends, eu tenho uma coisinha para falar com vocês de Anime Friends 2004. Não, eu não fui em 2004, mas coisas que aconteceram nesse ano, no mesmo aí, ó, do Friends. Mas isso aí para um outro vídeo, tá? Trazendo aqui as muitas aventuras na Ilha Pinguim de Dr. Slump, cara. O grande sucesso de Akira Toriyama, nosso grande mestre ali. Pai de Dragon Ball Z, Dragon Ball, mas antes tínhamos ali as aventuras da Ilha Pinguim, quando chega a Arale e alguns anjos que voam numa vila que já tinha ali birutagem para tudo qualquer canto. É engraçado pra caramba. Nunca li o mangá todo, mas já li muitos volumes e realmente dá rachar de rir. Vi um pouco do anime também, muito legal mesmo. E tem a participação dela também própria ali na série de Dragon Ball. Vale a pena demais, gente. Isso aqui pra rir é uma maravilha. Uma maravilha. Repara que tem algumas tecnologias que te lembram muito, né, já utilizadas ali da Capsule Corps de Dragon Ball, né, cara, ali a empresa da família da Bulma. Mas a Araya aqui é um show à parte, sem dúvida nenhuma. Aqui sobre Golden Boy, olha só o que eles falam aqui. À primeira vista ele parece um cara comum, como qualquer outro, um jovem de 25 anos que adora andar por aí com sua bicicleta ouvindo uma boa música em seu Walkman. Sim, ele é um jovem comum ainda. Mas dando outra chance, descobrimos algumas coisas que ele não revela apenas pelo visual, sendo necessário um contato mais direto e pessoal com ele. Daí sim dá para perceber coisas peculiares de uma personalidade, tais como sua tara por vasos sanitários. Isso é sacanagem, gente, nem é pela tara do vaso, é mais por quem utilizava ele. O Kintaro Oi, ele é um jovem desempregado, 25 anos, mas tinha acabado de formar na faculdade, mas de uma capacidade tremenda de aprender.
E ele estava viajando no Japão justamente, acho que para conhecer mais as coisas, para saber qual que seria a sua verdadeira vocação, vamos dizer assim. E ele se depara em algumas situações, e nessas situações tem ali cercado por mulheres lindas, né, cara, e situações assim inusitadas, desde essa louraça aqui, chefe de seção de uma empresa, tem uma mulher com a sua moto, que ela tem uma relação muito estranha com a sua moto, e o Quintaro adora, porque ele vê ali e tal, ele até desafia, ela desafia ele para uma corrida, e uma corrida, gente, com uma bicicleta com uma moto, vocês imaginam a zoeira. Mas o que ela tinha prometido para ele, né, o camarada, bora, cara, deixa eu ver se tem a outra aqui, que é essa aqui que vocês têm que ver lá na academia de natação, na escola de natação, que acontece um treino lá, meu Deus, cara. Mas é engraçado, é engraçado. Hoje eu acho que seria cancelado, com toda certeza, pelo contexto que temos atualmente, mas cara, velho, vale a pena você dar aquela assistida, dar uma conferida e rir, mas rir demais. E seguindo nessa linha aí, aprender alguma coisa também. Peguem muito as entrelinhas dos episódios, são 6 ovos apenas, para você ver o que o Quintaro passa para o telespectador, além da zoeira, né, daquela coisa toda engraçada e muita sem noção também. Vale muito, viu, gente? Golden Boy. Aqui sobre o Medabots, Spirits, aqui no caso, se eu não me engano, Spirits segunda fase, né? Aqui, ó, basicamente a história gira em torno da disputa entre Medabots e os Kilobots. Esses últimos são uma versão mais poderosa de robôs por um simples motivo, diferente de seus concorrentes. Os Kilobots não possuem sentimento. E aqui, ó, justamente porque para Medabots eles são robôs de alta tecnologia dotados de inteligência artificial. E aqui falando que no ano de 2122 qualquer pessoa podia possuir um desses robôs, menos o Ikki. O Ikki não tinha dinheiro não. Mas ele me encontra o Metabee, dublado pelo Wendell Bezerra, o mesmo ali de Goku e Bob Esponja. Cara, bem legal. Segue um esquema que quando tem lutas, né, entre robôs assim do nada aparece o árbitro. Essa é a parte melhor, cara. Quando os caras resolvem sair no tapa, o árbitro sai do chão, o árbitro sai da parede, o árbitro, se bobear, o árbitro sai de uma torneira e fala, está combinado, aí vai, né? Medabots, Cyber Luta. Porque se você perde ali, né, no caso o seu robô e tal, algumas peças ele perde também nesse processo. E essas peças podem ser reaproveitadas pelo vencedor, como armas e outros tipos de tecnologia. Cara, acontece muito isso aqui. E o Metabee, ele acontece uma situação que parece até o Goku virando Super Saiyajin, que ele até tem um jargão. Cara, eu sou demais. Tem a ver com a Medaforça, que isso é um componente muito importante nas batalhas do Metabee, que você conhece mais ali durante os episódios. É legal, é divertido, é bacaninha, bem daquela pegada Pokémon, bem daquela pegada Mega Man também. Aí aqui alguns previews, tá? Muito antes de Solo Leveling, muito antes de Sword Art Online, nós tínhamos ali o Hack, né? Ali uma franquia baseada ali em jogos de RPG virtual. E cara, bicho, teve muitas séries bacanas de hack. Daqui tá mostrando do Hack 5, mas teve Hack Roots, teve Hack Dusk, muito bacana também, e todos com músicas maravilhosas e histórias que ali, ó, davam intercalada de histórias mais leves ou mais tensas, principalmente quando havia um risco de você se morrer no jogo, tchau, você não acordava também na vida real. Isso veio bem antes, cara, vale demais a pena assistir o Hack, recomendo demais para vocês. Sobre Comic Party também vale, principalmente nós aqui amantes de anime e mangá, quando o personagem, cara, tem que conciliar ali o tempo de seus estudos, quando um amigo o chama para ele ingressar no mercado de mangá. Aí já viu, né? Já tem um bom tempo esse anime, mas cara, ele é bem, pra mim ele é bem atemporal. 3 episódios, dá pra você dar uma acompanhada muito bacana dele, viu? Esse aqui é mais de boa também, são 3 episódios da Jubei-chan. Essa aqui quando ela coloca um tapa-olho, ela parece ter um formato de coração, ela vira tipo um ninja. Muito boa de porrada, tá? Entra tipo um espírito dela ser descendente de um ninja lá, cara, muito poderoso e lutando contra poderes malignos. Termina rapidão também, é bem de boa, bem tranquilo. Agora, Argentosoma ou Argentosomas, eu vivo esquecendo como pronunciar direito, mas eu vou ficar aqui para vocês como Argentosoma. Cara, esse aqui já tem uma pegada mais mecha, estilo Evangelho, e um outro muito bom também chamado Laxefon, ou Laxefon, que tem um enredo mais tenso, eu gosto de falar assim, mais pesado, mais sério. A história de personagem assim é mais dramática, tragédia, violência. Das cenas de luta eu prefiro as de Evangelho. Laxefon também são muito boas em relação a Yentosoma. Mas cara, a história é muito bacana, o personagem eu acho muito legal e a música Silent Winds, abertura maravilhosa. Pode ver lá que vocês vão curtir demais, viu? 26 episódios.
E aqui do Furikuri, né, cara? Nonsense Furikuri é uma das séries mais hilariantes de todos os tempos e foi criada pela Gainax. Aí, ó, a mesma de Evangelion. Furikuri tem apenas 6 episódios e narra as aventuras do pequeno Naota. Vocês têm que ver o que acontece com esse Naota quando essa menina aparece, velho. Vocês têm que ver. É aí que o trem começa a desandar. Não leva muito a sério, pessoal, mas a viagem é muito bacana, é muito zoeira, muito legal. E tem a música de encerramento, acho que é a Shining Star. Tá? O Shooting Star. Shooting Star. Tem um nome assim parecido com o do encerramento de Cybercops, mas não. Dá uma fragada lá que vale muito também assistir, viu, gente? Muito divertido. Aqui sobre o Anime Shop, algum mais uma vez. O livro pictográfico japonês. Blade, a Lâmina de Mortal. De Jill Thompson, Morte, a Festa, da Vertigo. Aí a Morte, ali é a irmã do Sandman, né? E mais aqui dos Pretty Collection Cards, mostrando os artigos que tiveram nessa edição da Animedô, tá? Trazendo aí a galerinha do Yu Yu Hakusho, X, o Golden Boy, logicamente não podia faltar aí, ó, o Medabots, Mega Man e Dr. Slump. Fechando aí, gente, a número 47, nessa, bem mais rapidinho quando se trata de uma revista só em formatinho, né? Mas recheada de informação, que isso aí a Animedô tinha bem bacana de compartilhar com a gente, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo, que aí tem mais para falar sobre Animedô. Valeu, até a próxima.